Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal TechInBase. Grande satisfação gravar mais um vídeo aqui para vocês. Mas antes de começar o tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. E se você gostar desse vídeo lá no final, dê um like e compartilhe com os amigos se você achar que esse conteúdo é interessante. Ajude o TechInBase a crescer com essa rede de compartilhamento de conhecimento. Legal? Bom, o tema de hoje é como me preparar para migrar para o Office 365 sem um impacto dentro do meu ambiente. Eu tenho um Exchange Server On-Premises, Formiga, e quero migrar para o Office 365. Essa foi uma dúvida que o Thiago Rocha colocou aqui dentro do canal do YouTube e eu achei que é um tema interessante para a gente gravar e falar sobre esse tema, legal? Vejo vocês daqui a pouco aqui no Papo Aberto. Bom pessoal, voltando aqui com o nosso tema escolhido pelo nosso amigo Thiago Rocha aqui no canal. É enorme satisfação poder gravar a pedido das pessoas, né? Eu sempre fico pedindo para todo mundo escrevam aqui por gentileza no canal para eu poder fazer alguma coisa. Tirar a ideia da minha cabeça o tempo todo é difícil. Show de bola, muito obrigado aí pela participação. E vamos falar hoje sobre migração para o Office 365 com baixo impacto. Como fazer esse processo, como me preparar para isso. Eu venho de uma longa jornada de migrações de ambiente de Office 365, já fiz projetos em diversos clientes, empresas de tecnologia, de data center, empresas financeiras, empresas de varejo, empresa de logística, enfim, eu já fiz diversos projetos. E sempre quando eu falo de um projeto de Office 365, de migração, eu sempre deixo claro para o cliente o que? O Office 365 ele é uma plataforma única, ele funciona igual para todos desde que você já esteja lá. Porém, o caminho de migração é sempre diferente de um cliente para o outro. Então já aconteceu comigo. O gerente de tecnologia de uma empresa diz, olha, a experiência que o meu outro amigo tem é diferente da que eu estou tendo no processo de migração. Por que está dando problema? Porque existe os problemas a serem resolvidos dentro da estrutura on-premises e cada cliente opera de uma forma, cada cliente tem um Active Directory de um jeito, cada cliente tem uma remediação diferente para fazer. Depende de como você escolhe quais as áreas que irão primeiro para esse projeto. Eu vou pegar a área mais crítica da minha empresa e colocar como piloto no 365. É ilusão achar que em um processo de migração você vai ter zero impacto. É difícil porque você está migrando de uma plataforma para outra. Você está fazendo um processo de transição e existem nuances dentro deste processo. E você, por mais que você mitigue tudo isso, sempre vai ter alguma coisinha ou outra que vai acontecer, legal? Então vamos falar aqui um pouco sobre o tema, talvez o vídeo se estenda aí pelo tradicional, né, de 5 a 7 minutos que eu tenho colocado aqui o papo aberto, mas vamos tentar fazer de uma forma onde todo mundo consiga obter as informações e as dicas que a gente tem para passar, legal? Primeiro passo. Ter um tenant do Office 365. Formiga, o que é um tenant? É a estrutura do Office 365. Ter uma plataforma já comprada. Se você ainda não tem as licenças, procure a sua revenda de licenciamento ou entre no site, verifique quem são as revendas próximas a você para que você possa comprar o licenciamento do Office 365. O tenant adquirido, você vai fazer um cadastro, você vai completar ali com as informações, você vai escolher o nome desse tenant e aí você vai ter acesso à plataforma do Office 365, legal? E aí depois que eu tenho acesso a isso, o que eu preciso fazer inicialmente? Configurar o domínio dentro do Office 365. Que domínio, Formiga? Empresa.com.br, o domínio do seu e-mail. Ele tem que ser configurado inicialmente dentro do portal. E nesse processo, a Microsoft ela te pede algumas configurações dentro do seu DNS para validar que você é você mesmo. Depois que você faz essa configuração do domínio, muita gente às vezes se afoba e sai configurando todos os registros. Mas isso é um erro porque todo o Autodiscover, todos os registros de webmail, do Outlook Anywhere estão configurados do seu DNS externo para dentro do seu ambiente on-premises, para que o Outlook funcione. Se você configurar todos os registros dentro do Office 365, você vai ter um problema. Então o ideal é, você configura o domínio, escolhe a parte do Exchange e deixa lá quieto. Configurei meu domínio, legal, tá tudo certinho, já tenho um tenant, já coloquei o meu domínio lá dentro, agora eu vou para a parte do on-premises, legal? Então, já que eu validei tudo isso, eu vou validar os objetos do meu Active Directory.
O que eu tenho dentro do meu Active Directory? O meu Active Directory está pronto para que eu implemente a sincronização de objetos? Formiga, quais são os passos que eu preciso entender do meu Active Directory? Normalmente, a maioria das empresas tem em seu domínio o domínio.local. Então, normalmente uma empresa X é empresa X.local, empresa Y.local ou empresa Y.interno. São domínios FQDNs que não são válidos na internet. Eu não tenho como registrar esse domínio. E o Office 365 não reconhece. Quando eu falo de autenticação no Office 365, eu não faço mais uma autenticação no modelo tradicional, que é domínio/usuário. Passa a ser usuário @UPN do seu Active Directory. No caso, o domínio. Então, se eu tenho lá lformiga@empresax.com.br como meu e-mail, mas o meu login dentro da rede é domínio/lformiga. Legal. Dentro do Office 365, como eu vou me logar quando eu entrar lá no portal ou quando eu configurar o meu Outlook? lformiga@empresax.com.br. E como é que eu faço isso, Formiga, uma vez que o meu domínio é empresa.local? Você vai dentro da estrutura de configuração do seu Active Directory, você vai criar um UPN lá dentro. E esse UPN vai ser o seu domínio externo, né? empresa.com.br. Quando eu fizer essa configuração, lá no account, no user account, na parte de user principal name, vai habilitar a opção para você escolher entre os UPNs, empresa.local ou empresa.com.br. Todos os usuários que têm e-mail dentro da empresa precisam ter esse UPN alterado. Então, se eu tenho 2.000 usuários, eu preciso alterar esse UPN para 2.000 usuários. Formiga, mas é muita coisa para eu fazer na mão. Tem scripts que fazem isso, tá? Você pode utilizar um script para fazer essa alteração. A Formiga vai parar alguma coisa no meu ambiente? Eu não tenho histórico. Mas o que eu recomendo os clientes a fazer? Pega um grupo pequeno de usuários, faz a alteração, de preferência o time de sistemas da área de TI, porque tá ali no quintal de casa, fica mais fácil, rolar uma treta e tal. Então calma aí, gente, estamos testando um negocinho aqui. Troca desse pessoal, eles utilizam normalmente os sistemas da empresa como um todo, porque eles são analistas de sistemas. E se der algum problema, eles vão notificar para o Formiga. Deu problema aqui e tal, ô fulano, deu pau ali. Beleza? Fiz toda essa parte de troca de UPN. O que mais que eu tenho que rodar? Eu tenho uma ferramenta chamada IDFix da Microsoft. Eu posso rodar esta ferramenta dentro do meu Active Directory e ele vai varrer todos os usuários e vai identificar usuários que possuem acentuação no nome, caractere especial que não é aceito dentro do Office 365. Então eu preciso corrigir estas falhas, né? Normalmente, se você coloca acentuação ou caractere especial, você vai ter que corrigir isso de forma manual. Ele vai te trazer a lista das contas que estão com problema e você vai fazer os devidos ajustes, né, dos caracteres especiais. Legal? Definir o modelo de autenticação é muito importante nesse processo. Você precisa entender como funciona o modelo de autenticação. Quando você vai fazer uma migração híbrida, você tem um Exchange on-premises e vai migrar para o Office 365, você tem dois modelos. Você pode usar o ADFS com o Single Sign-On. Como é que isso funciona? Eu vou subir uma estrutura de servidores de autenticação dentro da minha rede, que vai se conectar com o meu Active Directory. Eu vou subir as funções de ADFS, então normalmente a arquitetura padrão: 2 servidores de ADFS na rede interna e 2 servidores de web proxy na rede externa, na DMZ. Então eu vou ter um domínio adfs.empresa.com.br publicado na internet, e quando eu chegar até o Office 365, o Office 365 vai direcionar essa autenticação para o meu ADFS. O meu ADFS vai autenticar com AD, vai fazer uma troca de token e vai liberar o usuário. Riscos desse processo: se cair o seu link de internet, ninguém usa o Office 365. Então a sua ideia de eu estou na nuvem, eu não tenho problema, se a minha internet cair, eu continuo conectado. Mentira! Se você usar o modelo de autenticação do Single Sign-On dentro do seu ambiente e a sua internet cair, você vai ter um problema. Existem outras tecnologias de autenticação hoje disponíveis na Microsoft, com outros níveis de licenciamento, que você pode fazer com acesso condicional, sem nenhum tipo de problema, e não depender de uma estrutura de ADFS. Legal? Próximo modelo de autenticação: eu vou fazer uma sincronização do hash de senha. Formiga, minha senha vai ficar exposta. Não vai. Isso é totalmente seguro, não tem nenhum histórico de vazamento de senha utilizando o Microsoft AD Sync, tá?
Então isso tem que ficar claro na cabeça de todo mundo. Então o modelo mais adequado nesse momento é você utilizar o AD-Sync com sincronização do hash de senha. Então você vai instalar o Azure Active Directory Synchronization dentro do seu ambiente. Ele vai capturar os objetos do seu AD que você selecionar, são os usuários, grupos, listas de endereço, e vai subir isso para o Office 365. Essa sincronização ela é unidirecional, é do seu ambiente on-premises para o ambiente do Office 365. Não existe você sincronizar do Office 365 para dentro do seu ambiente on-premises, tá? Então, tudo que você precisar fazer de alteração nos seus objetos é sempre no Active Directory, e o Active Directory vai fazer essa sincronização. O Azure Active Directory Sync vai sincronizar esses objetos alterados para dentro da nuvem. Então, inserção de usuário dentro de um grupo, troca de endereço de e-mail, troca de alias, proxy address você faz dentro do seu AD, e o AD-Sync leva isso para a nuvem. Quando o usuário troca de senha, ele tem uma estrutura de prioridade, então o usuário trocou a senha, ele já vai sincronizar o hash para validar. Normalmente esse processo não funciona muito bem, você tem que fazer alguns turnkeys ali dentro da plataforma. Empresas com muitos usuários, onde o ciclo de sincronização é muito extenso, você acaba encavalando uma coisa na outra se você ajustar o tempo de sincronização muito curto, de 30 em 30 minutos, por exemplo, e você tem 10 mil objetos para sincronizar. Vai dar pau, vai encavalar um dentro do outro e não vai acontecer. Legal? Então, definido o processo de autenticação, vamos para o próximo item. Eu vou pedir licença para você para ler aqui o documento que eu listei, porque senão a mente acaba enganando um pouco a gente. Legal? Bom, defini o modelo, implanto o meu servidor de Azure Active Directory Sync. Eu preciso ter um servidor destinado para isso, ou eu posso implementar no meu Active Directory, ou eu posso implementar em algum outro servidor, desde que os pré-requisitos sejam atendidos. O problema de você implementar num servidor de Active Directory ou em algum outro servidor é que se você precisar fazer manutenção neste sistema em específico, você vai precisar rebootar o servidor, e aí você vai ter problemas. Normalmente um servidor de Azure Active Directory Sync, eu não tenho problemas em rebutá-lo, desinstalar, instalar de novo. Não há problema nisso, desde que você faça a configuração certa novamente e faça a sincronização, tá? Isso é muito importante. Bom, sincronização dos objetos para o Office 365. Eu preciso filtrar quais OUs eu quero sincronizar para o Office 365. Então, eu tenho ali os meus objetos de usuários, grupos, listas de endereços, e eu preciso sincronizar. Normalmente o que as pessoas fazem por falta de conhecimento? Deixam default e sincronizam o AD inteiro. Aí vai máquina, vai grupo, vai conta de serviço, vai, enfim, vai a porra toda lá para o Office 365 e fica aquele monte de lixo para você gerenciar. Então existe uma opção de filtro, você pode filtrar as OUs que você quer sincronizar. E você pode organizar os seus objetos do Active Directory para que fique mais fácil a sua gestão. Legal? Sincronizei meus objetos, sincronizei o hash de senha, a formiga está aparecendo tudo lá, ó. Link, tudo beleza aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar a autenticação. Vou pegar o meu usuário e vou autenticar no portal do Office 365. Se eu for lá e digitar lformiga@empresa.com.br e a minha senha do AD e eu conseguir logar no portal, sucesso! A sincronização dos objetos aconteceu de forma excelente, está tudo funcionando, a gente pode partir para o próximo passo, legal? Falando do próximo passo, eu vou olhar agora para o meu Exchange Server. Já sincronizei os meus objetos, já validei minha autenticação, tá tudo lindo, beleza, formiga, caralho, velho, eu vou migrar para o Office 365, nem acredito. Calma, gente, tem muita coisa pela frente ainda. Validação da versão do Exchange Server. O seu Exchange Server é compatível com o Office 365 modelo híbrido? Lembrando um ponto importante, na hora que você instala o AD-Sync, você tem que marcar a opção de híbrido, tá? Senão você vai ter um problema. Legal? Voltando aqui então, versão do Exchange suportada, Exchange 2010, Service Pack 3 e último update Rollup, tá? Senão você não vai ter suporte, nenhum tipo de problema que aconteça durante a sua migração. Exchange Server 2013, atualizado com o último cumulativo update. 2016 a mesma coisa e 2019 nem se fala, já está tudo up to date, bora lá, vamos migrar, é sucesso. Certificado digital. O certificado digital do seu Exchange é válido?
O que é um certificado válido, Formiga? Eu comprei na GoDaddy, eu comprei eu comprei em qualquer outro lugar que venda certificado digital, o SAN, Autodiscover, Webmail, correio.empresa.com.br. Se sim, você tem um certificado válido, você pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Como é que eu testo, Formiga, o meu certificado? Pega um computador que não faz parte do domínio, entra lá, https://, o endereço normalmente é webmail.empresa.com.br/wa. No momento que você entrar, se aparecer aquela mensagem de certificado inválido, você precisa corrigir esse problema. Dentro do certificado você precisa ter algumas URLs. O webmail, que é onde normalmente, ou o correio, enfim, o nome que você definiu, ele tem que estar lá. E tem que ter o Autodiscover configurado também. Então você não pode ser um certificado simples, você tem que ter um SAN, Subject Alternative Name. Você tem que ter outros nomes ali, um Autodiscover também, para que você possa fazer a conexão com a Microsoft. Legal? Webmail e Autodiscover, a coisa já funciona. Validação das URLs, é muito importante isso. Dependendo de como tiver a arquitetura do seu Exchange, então vamos pensar numa arquitetura padrão. Servidores de mailbox, servidores de Hub Transport CAS dentro da estrutura. Os servidores de Hub Transport CAS precisam ter acesso a algumas URLs do Office 365. Eu vou colocar na descrição aqui as URLs onde você vai poder identificar os IPs e tudo mais de saída. Próximo passo a ser validado, o fluxo de entrada e saída de e-mail. Então, por onde os seus e-mails passam? Seus e-mails entram através do seu anti-spam? Se sim, e se o anti-spam não for suportado com TLS, não tiver certificado implementado, o que eu aconselho você a fazer? Os negros de Firewall odeiam essa porra. Os caras de segurança vão te socar se você vier com essa ideia, mas você precisa defender a causa, tá? O Hub Transport ele é totalmente preparado para essa comunicação híbrida com o Office 365. Então existe um pool de IPs da Microsoft que você pode liberar no seu Firewall e dizer o seguinte: porta 25 do meu Hub liberada somente para esta lista de IPs do Exchange Online Protection. Então eu mando para o Exchange Online Protection e recebo do Exchange Online Protection. Eu tenho que configurar isso para que o Hub faça esse trabalho. Você pode usar o URL Webmail para fazer isso sem problema nenhum. Se você quiser usar uma outra URL também não tem problema. Se você tem um anti-spam na ponta. Por quê? Se você passar pelo seu anti-spam, você vai ter muito turnkey para fazer ali no seu anti-spam para que o fluxo funcione da melhor maneira. Então você pode fazer uma ponte com o Office 365 através do seu Hub. Tá? Isso também funciona. Ah, Formiga, mas o cara não quer liberar porque eu vou ficar exposto para a internet. Não vai. Você está liberando somente para os IPs da Microsoft. Ninguém vai invadir a Microsoft e entrar dentro do seu ambiente através da porta 25. Não vai acontecer. Tá? E lembrando que é um processo transitório, você vai fazer a migração, depois você fecha essa porra e segue a vida, legal? Então não empaca o projeto do brother aí. Libera as regras. Validar as políticas de endereço do Exchange. Formiga, o que é isso? Quando você configura o Exchange, você tem as políticas de aplicação de endereçamento. Então, o que vai definir se é lformiga@empresa.com.br são essas políticas. O que normalmente acontece dentro de uma camada pequena? Eu nunca vi isso para todos, tá? O usuário precisa ter um alias diferente, o usuário quer um nome diferente para o e-mail dele, que diz respeito à política. Você vai lá na caixinha desse usuário, marca aquela opção de herdar a política de endereço e cria na mão novos alias ali para ele. E fica desmarcada essa opção. Quando essa opção fica desmarcada, quando você roda o híbrido, a gente vai falar disso daqui a pouco, você não consegue aplicar os novos endereços, que vai ser empresa.mail.onmicrosoft.com, empresa.onmicrosoft.com, que são os endereços de roteamento com o Office 365. Essa política é aplicada automaticamente para todos os usuários, desde que os usuários estejam com isso marcado. Então é muito bom olhar ali na camada de e-mail address do seu usuário no Exchange se ele está com essa opção habilitada. Tá? Se ele não tiver com essa opção habilitada, você vai ter que colocar na mão cada endereço do Office 365 para poder fazer a migração. Executar o híbrido. Como que eu faço isso? Formiga, não faço a menor ideia. Você vai ter todo tópico que eu estou passando aqui existe documentação, tá? Então se você seguir esses tópicos aqui e olhar nas documentações, vai conseguir fazer legal. Você vai dentro do seu portal do Office 365, administrador. Você vai descer até as opções de administração do ambiente e vai em Exchange Online.
No Exchange Online vai ter uma opção de Hybrid Deployment. Você vai clicar ali. É recomendado que você já faça isso do seu servidor de CAS Hub, porque ele já pega a configuração ali e já manda bala. Você vai baixar o client, ele vai fazer uma varredura no seu Exchange Server, vai validar se está tudo ok nas configurações. Você vai rodar o Hybrid, ele vai fazer toda a configuração para você, desde o fluxo de e-mail, políticas de endereço, enfim. Vai deixar o seu ambiente federado com o Office 365. Então tudo é feito de forma automática. Deu pau no Hybrid Deployment, debuga e roda de novo. Você pode fazer isso de repente 10 vezes, mas você vai ter que corrigir algumas falhas que possam acontecer dentro do seu ambiente. Bom, show de bola! Formiga, tá tudo funcionando, o rodeio híbrido tá bonito. Legal, sucesso. Próximo passo aqui, depois que você fez essa configuração do híbrido, é aplicar as licenças para os usuários. O usuário sem licença não cria caixa no ambiente Microsoft. Você vai pegar a lista de usuários sincronizados e você vai aplicar as licenças do Office 365 a estes usuários. Formiga, mas aí eu vou criar caixa de e-mail. Não vai. Como é um ambiente híbrido, quando você aplicar as licenças para esses usuários, vai habilitar a guia de contatos lá no Exchange Online. Você vai ver todos os usuários como contatos. Isso quer dizer que está certo, está funcionando, porque o processo de migração ele converte esse contato para mailbox depois. Então, quando eu migro essa caixa, ele pega esse usuário de contatos e transforma ele em mailbox e segue a vida. Toda vez que eu faço esse processo de migração, ele remove de contatos, cria uma caixa de correio no Exchange Online e transforma a caixa que era do ambiente on-premises em Remote Mailbox, que é para o fluxo de e-mail funcionar normalmente. Formiga, migrei aqui, o meu usuário de teste está lá dentro do ambiente do Office 365. O que eu faço agora? Eu vou testar tudo. Fluxo de e-mail interno, fluxo de e-mail externo, FreeBusy, compartilhamento de agenda. Eu vou fazer um full teste para validar que tudo está funcionando. Então o usuário interno mandando para mim, eu mandando para esse usuário interno, eu mandando para fora, recebendo de fora, validando esse fluxo como um todo. Não comece essa migração sem ter absolutamente certeza de que tudo está funcionando 100%. Valida a GAL. Valida se você consegue encontrar todos os usuários dentro do seu ambiente. É difícil fazer um teste em todos os usuários, mas faz por seleção ali. Procura alguém da área de RH, outro da área das secretárias, outro da presidência, um outro da área financeira. Enfim, vai pegando algumas pessoas aí dos departamentos e vai validando, ver se está tudo funcionando. Validou o fluxo de e-mail, está tudo certo, está tudo funcionando. Encontrou algum problema? Remedia esse problema, resolve ele primeiro. Deixa tudo redondo, nem que isso leve mais dias, mas é melhor você deixar tudo redondo e não encontrar problema na migração do que você ter esse tipo de problema. Bom, tá tudo certo, Formiga, funcionando. Eu vou criar os meus lotes de migração. Eu vou lá no Exchange Online e vou criar os meus lotes. Eu vou escolher, eu vou começar por onde? O melhor lugar para você começar é no quintal de casa, dentro da área de TI. Explica para os usuários que eles vão ser o piloto, que eles precisam ajudar, eles vão se sentir muito felizes em fazer isso. Não pega a presidência, não pega a diretoria, não tenta ser herói. Já falamos sobre isso aqui no canal. Não tenta ser herói, não vai funcionar. Se você pegar o topo da pirâmide para começar esse projeto, vai dar problema. Por mais que você tenha mitigado, sempre aparece alguma coisa no meio do caminho, tá? Então faz o teste com o time da área de tecnologia. Deixa passar um tempo, validou, funcionou, tá tudo certo, aí você começa a colocar outros lotes de migrações e vai fazendo, começa com 5, sobe para 10, depois para 20, conforme for ganhando confiança vai subindo em escala. Não tem problema desde que esteja tudo redondo. Um ponto importante que eu esqueci de falar na parte do Exchange, tem que estar tudo funcionando perfeito para que o usuário não sinta esta migração. Quando você finaliza a migração desse usuário, o que tem que aparecer para ele no Outlook? Seu administrador fez uma alteração, fecha e abre o seu Outlook. Na hora que ele fechar e abrir o Outlook, ele já está no Office 365. Então toda a parte de auto-discover, configuração do Outlook automático, se você tem que configurar a conta do seu usuário de forma manual no seu Exchange, você já tem um problema que precisa ser corrigido, que é o auto-discover. O auto-discover ele tem que funcionar tanto interno quanto externo, tá? O próximo passo, migrei a caixa do usuário, tá tudo certo, funcionando bonito. E o mobile? Normalmente o mobile você configura pelo ActiveSync. E quando é um ambiente on-premises e você não tinha configurado a sua estrutura de OPN, não fazia sentido você ter isso, você normalmente configura ele da seguinte maneira, domínio/usuário.
e a senha, e ele conecta no Exchange. Lembra que o modelo de autenticação no Exchange muda para username, arroba, domínio da empresa? Então você vai ter que alterar isso dentro do mobile, dentro dos celulares das pessoas. Então, ou você monta um procedimento e encaminha para as pessoas de como fazer esse processo, ou você monta um mutirão e sai fazendo isso. É muito simples, vai nas configurações, pega a parte de usuário, coloca lá usuário arroba domínio da empresa, a senha e segue a vida, tá tudo certo funcionando. Então essa é a dica para a parte do mobile. Outlook tem que funcionar 100% tanto dentro quanto fora, tá? Então quando você fizer essa migração e o Outlook do usuário funcionar internamente, ele também vai funcionar externamente. Migrei todo mundo, formiga. O que eu faço agora? Agora você migra o seu DNS. Você cria os outros apontamentos de auto-discover, enfim, do seu MX e coloca tudo para a nuvem. Você começa a descomissionar o seu ambiente on-premises. Uma dica que eu dou que é muito importante, e isso cobre no licenciamento, quando você migra, você pode usar um Exchange para gerenciamento. Então você pode ter um Exchange, manter um Exchange ali, para quê? Lembra que eu falei que quando você sincroniza o objeto, ele é uma sincronização unidirecional? Você não consegue alterar alguns atributos de um usuário sincronizado lá na nuvem. Você tem que fazer isso de forma on-premises. Então quando você quer setar um alias, você quer habilitar o archiving, você quer fazer alguma coisa para esse usuário, você tem que rodar um comando no PowerShell do Exchange para esta Remote Mailbox, e aí o ADSync leva essa alteração para o usuário lá na nuvem e isso passa a funcionar. Se eu remover o meu Exchange, formiga, como é que eu faço isso depois? Aí você vai ter que ir lá no objeto, lá no atributo editor do usuário e fazer a alteração na mão. Então se você quiser criar um alias, você vai ter que procurar no atributo SMTP address, proxy address, e vai ter que colocar na mão ali cada alias que esse usuário quiser. Então deixa um servidor de Exchange no seu ambiente só para essa parte de gestão. O seu licenciamento cobre isso. Dá uma olhada primeiro também, né, na sua estrutura de licenciamento e veja se você tem essa possibilidade. Porque se também você estava irregular ali no Exchange, também não adianta você achar que vai ter essa possibilidade de usar. Então dá uma olhada com carinho nisso, mas normalmente isso já está coberto. Então criei as minhas entradas de DNS, já apontei tudo para o Office 365, antes para estar funcionando lá. Deixei o ambiente aqui só para gerenciamento, um servidorzinho bonito para poder fazer essa gestão. Tá tudo funcionando beleza, começa a remover as outras estruturas do anti-spam. Ah, formiga, mas eu gosto do meu anti-spam. Legal, mas o do Office 365 é líder do Gartner e funciona com uma beleza. Eu nunca mais recebi spam na minha caixa depois que eu migrei tudo para o Office 365. Então, por que você está migrando para a nuvem e vai manter uma passagem de e-mails pelo seu ambiente? A não ser que seja uma coisa muito específica, que você esteja utilizando um DLP exclusivo de um outro fabricante, mas também existe DLP no Office 365, você pode usar lá também. Então não faz sentido você ir para a nuvem e ficar com uma perna aqui para o seu fluxo de e-mail, tá? Isso é uma coisa que você precisa ter em mente, que precisa morrer quando você fizer essa migração. Então normalmente um processo de migração, aí eu costumo dizer que leva em torno de 15 dias. Depende da velocidade que você vai migrar as suas caixas. Quanto mais confiante você tiver, mais lotes você vai fazendo, tá? Então normalmente 15 dias, 20 dias estourando você consegue migrar um ambiente completo para o Office 365. Se for um ambiente pequeno com 100 caixas eu já migrei em 3 dias. Depende, é o que eu falo, depende da coragem do cliente. Se o cliente tem coragem de fazer, vai embora. Eu tô tão calejado de migração de ambiente que, eu já faço isso no escuro. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir aqui encarecidamente de novo, se inscreva no canal se você não for inscrito, dê um like no vídeo se você gostou, compartilhe com quem você quiser. O TechEmbase é um canal livre, é para compartilhar conhecimento, então mais uma vez muito obrigado e um forte abraço. Vejo vocês aqui dentro do canal TechEmbase.